Hello, Gorgeous, Nina da Bai, e hoje eu gostaria de reagir a um vídeo que eu achei extremamente interessante. E bora direto pro vídeo, né, gente? Não tem muita introdução, né? Eu separei aqui pra vocês, pra gente poder falar aqui um pouquinho. E eu tenho algumas considerações pra fazer a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar play. Sim, sim. Miguel aí pra nós. Vamos ver o que a gente pode tirar hoje desse vídeo, ouvir a opinião. Entendeu? E esse vídeo aqui eu só trouxe ele porque ele fala sobre algumas coisas que eu tenho me questionado até como mulher ultimamente. Então, vamos ver o vídeo e aí a gente conversa. Ele não fica muito longo, já que os comentários dela aqui tem mais de 2 minutos, mais os que eu vou fazer, pode às vezes acabar passando dos 20, dos 30, porque eu falo bastante também, vocês sabem como é que eu sou, né? Exatamente. O ponto é que, em que momento as pessoas passaram a achar normal ficar andando pra cima e pra baixo de top, né? Como se fosse diferente de você estar de sutiã, né? Porque, vamos combinar, acho que nisso todo mundo tá de acordo. O sutiã e o top mostram exatamente as mesmas partes de um corpo feminino, né? O que vai mudar ali é o material, um detalhe ou outro. Agora, em que momento a gente perdeu todo esse pudor, né? Em que momento perdeu-se a modéstia nesse nível para que a pessoa não veja um problema nisso, né? Então, assim, por que se acha normal ficar em casa fazendo faxina de top e não é normal ficar de sutiã e calcinha? Não estou sugerindo que as pessoas façam isso. Beleza, duas coisas que eu acho que vale a pena comentar. É claro que, na minha opinião, a Pietra, ela tá nessa toada de falar sobre esses assuntos, né? Eu acho que recentemente ela foi até cancelada. Eu não sei se esse vídeo aqui ela tá sendo cancelada, porque normalmente o que aparece pra mim dela como sugestão é o que tá viralizando, né? O que tá com bastante comentário, o pessoal tá falando muito, então eu não sei se nesse caso aconteceu a mesma coisa. Mas eu lembro que ela aparentemente meio que sofreu um cancelamento quando ela falou algo com relação à roupa dos homens dessa vez. Ela falou que os homens mostrarem a canela é algo vulgar, né? E que bermuda é coisa de criança. Imagina se ela descobrir então que eu tô usando uma bermuda cor de rosa, chefe. Dá pra ver aí? Putz, vai cair de costas. Então, o top e o sutiã, na minha opinião, é parecido, tá? Porque o valor das coisas, na verdade, quem atribui são as pessoas, né? O valor que as coisas têm são atribuídos por nós. E o valor que a gente atribui ao sutiã é diferente do valor que a gente atribui ao top. Um a gente atribui valor de peça íntima, mas por outro lado o top não. Né? O top ele tem um valor que as pessoas atribuíram totalmente diferente, mesmo sendo semelhante. Ele tem um valor de moda fitness, de alguém que pratica atividade física, de alguém que leva uma vida nesse estilo, principalmente, que faz academia, que faz musculação, que faz crossfit, algo do tipo. Mas mesmo sendo coisas parecidas, o valor das coisas é atribuído pelas pessoas. O valor que as pessoas atribuem ao sutiã é um e ao top é outro. E com relação ao momento que as coisas mudaram muito, para mim, principalmente isso aconteceu por conta da chegada das redes sociais, acima de tudo, né, em que eu acho que o nível de progressismo no comportamento das mulheres, ele aumentou drasticamente quando chegaram as redes sociais, principalmente o Instagram, por volta de 2010, 2015, WhatsApp, essas coisas, né, todas, smartphone de modo geral, tá? Vou fazer uma pausa aqui. Deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu vi esse vídeo da Pietra, eu tava até comentando, por acaso eu fui comentar a respeito desse vídeo com meu namorado. E me lembrou uma época, quando eu tava no Brasil, que tava fazendo um calor desgraçado. Essa não era. E toda vez de manhã, mais ou menos 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã, eu já descia pra academia, que não tinha um ar-condicionado. Eu descia com um short bem curto e de top e foda-se, porque tava muito quente. E assim, normalmente eu ficava sozinha, sabe? Até por causa do horário que eu descia. Na hora que eu tava terminando ali, que eu gostava muito de ficar correndo, sabe? E a academia era quente, gente. Ou às vezes quando você ia na parte da tarde também tava super quente. Então, assim, tinha um ventilador só. Tinha vários. Tem, né? Várias janelas, mas tem um ventilador, não tem ar-condicionado. E aí, pô, eu já sinto um calor descomunal, né? Na época que eu já tava mais magrinha. Agora eu desse jeito, né? Daqui a pouco tá batendo 30 graus aqui, eu tô morrendo, né? Mas, mesmo naquela época, eu sempre senti muito calor. E assim, eu descia de top e uso short curto e tal. Ou porque tá calor. Porque a gente vive num país tropical e porque, caramba, você não vai querer usar uma calça preta comprida, porque eu também não gosto de usar calça colorida, tá? Não gosto. Nunca curti. Mas isso não significa dizer que eu vou colocar uma burca pra ter que sair da academia. Claro, eu tô falando burca assim pra ser um antagônico, né, do que eu tô falando. Mas o que que eu quero dizer pra vocês? Poxa, tá calor, sabe? Lá a roupa é uma roupa de academia. Você tá num ambiente que tá quente. Ou, por exemplo, a pessoa que corre na rua. Às vezes tem gente que tá correndo, pô, tá fazendo 40 graus, mas a pessoa tá correndo. E você quer mesmo que a pessoa coloque uma blusa, sei lá, até aqui, e coloque uma calça comprida,
Porque em algum momento, tipo, ai, vamos pensar sobre a questão da modéstia e do pudor, sabe? Então, assim, eu tenho dito constantemente e eu tenho notado constantemente, isso é um dos motivos que eu tenho ficado um pouco cansada da internet, é porque eu tô de puta saco cheio de gente que gosta de ficar falando de regra, sabe? Tô muito de saco cheio. Ah, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E eu tô um pouco cansada, às vezes, de ter esses influenciadores que, ao invés deles falarem coisas construtivas para ajudar as pessoas, eles estão constantemente falando coisas que é para ainda mais segregar e coisa que, honestamente, na vida de qualquer pessoa não vai fazer diferença nenhuma, tá? Eu não tô falando isso porque eu me sinto desrespeitada ou sem pudor pela posição que a Pietra tá colocando aí. De jeito nenhum, porque cada um coloca a roupa que quiser. Se a Pietra quiser vir de gola alta aqui pra academia, ela faz o que ela quer, eu tô pouco me fudendo, tá entendendo? Mas o que me preocupa é a partir do momento que algumas coisas, algumas sugestões ou sabe, o que é falado pelo influenciador, de repente ele passa a ser moralmente aceitado, sabe? Por um grupo seleto na sociedade. Então, por um grupo seleto não, por um grupo específico na sociedade. Eu vou deixar eles falando, mas é isso que eu queria compartilhar pra vocês. Eu não sou mais puta ou sou menos puta porque... E a palavra é puta, tá, gente? Eu quero usar bem a palavra puta. Porque tá fazendo 40 graus. Eu sou uma pessoa que passou dos 28, eu já tô morrendo de calor. Pô, tá fazendo 40 graus, um sol de rachar, e eu decidi, a louca, que quero correr. E eu não posso estar de short, né? Com as minhas duas mandiocas, né? Porque é tão branco que é da cor de uma mandioca. Eu não posso colocar essas coitadas do lado de fora pra ver se elas tomam um bronze, né? Mas é calor, gente. Eu não vou dizer pra vocês que, por exemplo, eu não gosto dessa coisa de umbigo de fora, mas isso sou eu. Mas eu não vou virar para outra pessoa e falar assim: "Ai, o umbigo de fora é coisa do demônio". Não, cada um sabe se cada um, sabe? Então assim, eu realmente não entendo. Entendeu? E assim, não é pra cancelar, é só uma opinião pessoal, sabe? Que tem hora que eu realmente canso dessas quase normas de conduta que a gente tá vivendo no Brasil, tá entendendo? Então, assim, Pietra, eu tenho pudor, né? Eu imagino que eu tenho um pudor. Talvez eu não seja uma pessoa modesta, não sei, ó. Eu sou filha de Deus, sabe? Mas eu sei que eu não sou perfeita, né? Até porque eu sou filha dele, porque senão eu era ele, né? Vamos dizer assim. Mas eu não julgo quem tá de short, eu não julgo quem tá de top, entendeu? Eu, honestamente, assim, top, tem hora que eu vou ficar meio desconfortável, sabe? É depender onde que eu vou, se tiver muito homem, essas coisas tudo, eu vou ficar um pouco desconfortável. Mas isso é meu. Mas não é porque a outra tem coragem de colocar o top que eu vou olhar pra outra e falar assim, é puta, entendeu? Sei lá, eu vejo dessa forma, vocês estão entendendo? E outra coisa, por exemplo, tem umas calças, né? E começou a ser moda no Brasil, começou a ser moda aqui em Portugal também. Aqui é engraçado porque a mulherada aqui não tem muita bunda, né? E como eu já nutro de uma que ela é muito grande, né? Eu tô sempre na calça preta pra diminuir o volume, sabe? Mas como a mulherada aqui não tem muita bunda, então elas colocam, sabe, essas calças, né? Ou esses shorts que faz aquela. Eu não sei que é que a calça faz, né? Aquela marca que deixa o bumbum bem empinadinho e tal, não sei o quê. E eu, honestamente, às vezes eu olho aquilo e eu acho engraçado, porque eu entendo, sabe? Elas querem mostrar que elas têm um pouquinho do atributo e elas não têm o atributo e estão lá na academia pra buscar esse atributo e tá tudo certo. Mas eu não gosto dessa norma de conduta, sabe? Eu realmente, eu acho legal quando o influenciador, ele quer trazer conhecimento, quer trazer conteúdo para melhorar a vida das pessoas. E eu, honestamente, ficar falando dos estilos de roupa, e eu não vejo isso como uma coisa que verdadeiramente pode ajudar, sabe? Tanto homens quanto mulheres, entendeu? Ah, porque o homem que usa calça, a gente chama lá em Minas, né, de pega frango. Ah, isso aí tá esquisito. A mulher que coloca o umbigo de fora, isso tá esquisito. O que isso muda na minha vida? O que isso muda na vida das pessoas que usam isso? Sabe? E olha que tem coisas que eu não concordo sobre moda, sobre roupa, mas cada um
filho de Deus e cada um é aquilo que é em si, pronto, acabou. Não... Pra quê? Pra que eu vou ficar preocupado com o que o outro tá vestindo? Sabe? Que vida desinteressante, honestamente, você ficar preocupado com o que o outro tá vestindo, né? Você fazer o julgamento do que o outro tá vestindo. Mas vamos escutar como ela justifica isso pra nós, porque eu espero que ela tenha uma justificativa muito boa, sabe? Porque é aquele tipo de conteúdo que às vezes eu vejo e falo assim, não, não é possível. E a tecnologia 3G, onde você podia acessar a internet o tempo todo, porque antigamente era muito difícil, era muito caro. A mudança no comportamento, principalmente das mulheres, que mais sofreram o impacto do progressismo, mudou muito com a chegada das redes sociais ali por volta de 2010, 2015, onde elas começaram a postar fotos, onde elas podiam acompanhar de mais de perto a vida das famosas, das influenciadoras que elas mais gostavam, e também postarem as suas fotos e terem outras pessoas acompanhando. Então, eu acho que foi isso principalmente que gerou essa mudança drástica. Fiquem de sutiã fazendo faxina, mas assim, o que muda de um pro outro, entendeu? E aí, claro, né, já tô até vendo, vai vir alguém falando, mas eu faço faxina de calcinha e sutiã, ou de sutiã, e eu sou assim mesmo, é isso aí. Então, assim, a coisa chegou já num patamar, chegou num nível, que não dá mais pra gente partir de uma base sólida, moral, né, pra... Vamos imaginar uma coisa, a mulher vai e faz faxina de calcinha e sutiã. Qual que é o problema? A mulher tá na casa dela, vamos supor, a mulher tá até sozinha, né? Qual que é o problema dela tá de calcinha e sutiã fazendo faxina dentro de casa? Vocês conseguem me entender qual que é o problema? Eu não vejo problema nisso. Cara, tem época aqui em Portugal que tá fazendo 44 graus, tá um calor desgraçado, entendeu? Nem eu aguento ficar de roupa aqui dentro de casa, trabalhando dentro de roupa dentro de casa. Aí eu vou ser imoral porque eu tô sozinha dentro da minha casa, tá fazendo 44, 46 graus do lado de fora, um inferno. Isso aqui no mês de agosto. Ah, não, mas eu vou pensar no pudor da moral dentro de casa, com uma pessoa que mora sozinha, que eu não posso fazer a limpeza da minha casa com pouca roupa. Gente, é um negócio, por exemplo, aqui eu não sei como assim, é porque minha cidade é menos quente que aqui, tá? No verão. A coisa aqui é tão tensa, porque o calor aqui é seco, tá? A coisa é tão tensa, a gente chega a estar com temperaturas com mais de 35 graus durante 2 meses e meio, 3, com mais de 35 graus, tá? De temperatura média. E muito seco, a gente fica às vezes 5 meses sem ver uma gota d'água aqui. E a maioria das casas aqui em Portugal, não é o caso da minha, né? A maioria das casas não tem ar-condicionado. Aí a pessoa tá lá, ela tá fazendo um exercício dentro de casa, que é limpar, ficar esfregando e tal. E você já sente um calor, aí a pessoa vai e fala assim, vai começar a julgar. Porque a outra, ela decidiu fazer a faxina de calcinha e sutiã. Que pode estar, gente, pode estar super calor e de repente, qual que é o problema? Eu não entendo essas normas de condutas que essas influenciadoras ficam fazendo, entendeu? E, de novo, tá sempre abraçado em alguma religião específica. E eu acho que, verdadeiramente, eu não sei até que ponto a pessoa é feliz de viver dizendo para tantas pessoas o que deve e não deve fazer. Cara, você vive amarrado, sabe? Em coisas que você julga e julga nas outras pessoas. Eu vejo que às vezes as pessoas que amarram muito essas normas de conduta, pô, de fato, será que essas pessoas estão, né, que estão preocupadas com o que os outros estão vestindo? Será que elas estão verdadeiramente vivendo um propósito, vivendo felizes? Caraca, mano. Mas vamos continuar. Eu quero que vocês entendam o meu ponto de vista aqui. Calmem. Pra falar sobre esse assunto, né? Uma mulher que fala esse tipo de coisa já perdeu completamente a noção do pudor, da modéstia, da vergonha, né? Porque, vejam, né, as virtudes da modéstia e da vergonha estão ali no guarda-chuva da virtude da temperança, né? Que é a primeira entre as virtudes cardeais. Ou seja, segundo São Tomás de Aquino, né, na Suma Teológica, essas são virtudes necessárias para que qualquer pessoa cresça nas virtudes da fortaleza, da justiça e da prudência. Ou seja, não há virtude em uma mulher ser despudorada, em ser desavergonhada. Assim, qual a chance de existir virtude em uma mulher que fala, mas eu uso top porque tá calor e eu não gosto de passar calor, né? Cadê a virtude da fortaleza nessa mulher que sequer pode passar um pouco de calor? Cadê a virtude da justiça, né? Cadê a caridade nessa mulher que sequer pensa no próximo, né? Ela não se preocupa se ela vai levar o próximo a pecar por pensamento ou não. Que, diga-se de passagem, é um pecado mortal, né? O 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, né? Assim, alguém consegue enxergar alguma prudência, né? Alguém enxerga a virtude da prudência em uma mulher que acha tranquilo falar... Gente, honestamente, o que vocês acham? Eu acho assim... Eu já falei tudo que eu tinha que falar, né? Eu tô falando pra vocês, não é que eu nego religião, nego a Deus, nego princípios, valores, mas
Eu acho que a premissa, eu acho que as frases, buscar São Tomás ali, né, do que a mulher deve ou não deve fazer, sabe? Caramba, você realmente fica o tempo todo falando de um comportamento que pode ser até um comportamento que a pessoa tem dentro de casa, entendeu? Eu realmente eu não entendo o que tá passando na cabeça desses influenciadores ultimamente que estão colocando tanta regra, tanta norma de conduta. Será que as pessoas que ficam colocando essas regras, elas aplicam essas regras também? E será que verdadeiramente elas estão vivendo felizes aplicando esse tanto de regra? Vamos continuar. Eu sei, gente, é complicado. Ah, mas eu uso isso mesmo e daí? E eu gosto. Eu uso assim porque eu gosto. Então, antes que venham com Ok, mais uma vez, duas coisas que eu acho que vale a pena comentar sobre isso. A primeira é o seguinte, né? Eu acho que tem que haver uma tolerância nesse caso, um tipo de amortecedor. Eu entendo que essas regras morais, né, essas virtudes cardeais, elas são como bússolas e, portanto, são inflexíveis, que nós devemos buscar, mas enquanto estamos buscando elas, eu acredito que deve existir um tipo de amortecedor, um tipo de flexibilidade, na minha opinião, nesse caso. Tá? Então, eu acredito que existem outras escolhas, outros comportamentos que influenciam muito mais a Eu acho que foi muito gentil de usar a palavra flexibilidade, mas enfim. nossa busca por essas virtudes. Tá? E não necessariamente a mulher, por exemplo, usar uma roupa fitness, nesse caso, top, etc. Porque, pelo menos, como eu disse, esse é o valor que as pessoas atribuíram e realmente faz sentido. Né? A função, se você pesquisar um top da Nike, um top da Adidas, na maioria das vezes a gente vai chegar lá, ele tem uma função muito mais para você desempenhar uma atividade física com mais eficiência, tá? Do que realmente para sexualizar para a mulher ser mais vulgar, etc, e despertar esse tipo de pensamento nos homens, como ela disse, sacou? Então, cara, às vezes é muito feio, cara, você ficar Gente, sobre isso, eu tenho um posicionamento que é o seguinte: o cara, quando ele deseja uma mulher, pode estar usando blusa gola alta, como eu disse anteriormente, não vai deixar de desejar a mulher, sabe? Então, assim, não é porque a mulher tá com um short curto, ok, eles vão obviamente olhar mais se ela tiver com top, short curto e tal, não sei o quê. Mas tá, mas isso é um problema da mulher ou será que isso é o homem que vai lá e olha e não tem autocontrole também, sabe? Eu sei que a discussão parece ser um pouco vaga, parece ser um pouco vazia, mas é porque eu não gosto muito dessas questões de norma de conduta e eu fico um pouco apreensiva quando eu vejo essas influenciadoras com essas normas de conduta falando do que é pudor, do que não é pudor, do que é modéstia, entendeu? Porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala na internet. Eu tenho andado um pouco esgotada, né, de ver muitos influenciadores que o tempo todo ficam falando o que as pessoas têm que fazer, deixar de fazer, entendeu? Porque isso bate um pouco daquilo que eu penso muito sobre as pessoas, né? Que uma das coisas que eu mais critico nas pessoas de uma maneira geral é justamente essa falta de autenticidade. E às vezes a gente pega esses casos desses influenciadores, né? Influenciadores que começam a falar do que deve e que não deve fazer, entendeu? Causam alvoroço porque é um influenciador, tem muitos seguidores e tudo e tal. E aí parece que, tipo, todo mundo vai tentando encaixar, sabe? Como se fosse nessa caixinha do que o influenciador tá ali falando, sabe? Então me incomoda muito. Tudo que eu acho que retira a autenticidade do indivíduo, entendeu? Me incomoda. Agora, o que os homens fazem, deixam de fazer, se eles vão olhar, deixar de olhar. Se a mulher faz isso dentro de casa, sozinha, sabe? Eu faço a pergunta para a própria Prieta, né? Pietra. Que diferença isso faz para você, sabe? E a Pietra também, ela abraçou, assim, com um certo ardor essa questão religiosa. E tá tudo certo, tá? Até porque eu vim de família católica, eu sou católica e tudo. Então, te respeito muitíssimo, né? Porque tem algumas outras religiões também que é tanta regra que é de chorar, né? Mas eu me preocupo, sabe? Que às vezes a gente tem que falar sobre, né, alguns comportamentos femininos que devem, de certa forma, serem tratados com cuidado e tal, não sei o quê. Mas quando a gente vê, às vezes, um discurso reduzido sobre se a mulher tem que usar top ou não, se a mulher tem que estar dentro de casa, arrumando a casa, de calcinha e sutiã ou não. Ai, gente, eu acho isso tão pequeno. Sério, tão pequeno pro debate. Eu acho que isso não muda nada, absolutamente nada na vida de uma pessoa. Sabe? Eu acho que a gente tem muito mais coisas
pra gente se preocupar principalmente do comportamento feminino, que não seja ficar criando regras de conduta, do que a mulher deve ou não deve fazer pra ela ser uma mulher modesta, que tenha pudor, sei lá, gente. O que Cara, que como vocês eu tô acham? agora, mais ou menos, né? Com marca de camiseta. Então, porra, um puta de um sol, 11 horas da manhã, meio-dia, estralando, né? Porra, sacava a camiseta porque senão ia ficar com a marca da regata. Ficava ridículo, cara. Ficava parecendo, meu Deus, um negócio horrível. Né? Então, tem esse detalhe também, aquele calor, você suando, incomodado, atrapalha pra você correr, se concentrar quando você tá cansado, né? Dependendo de quantas voltas você deu, quando você já andou, você precisa de um pouco de concentração. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acredito que ele tem muito essa função. Sobre essa história de cobiçar a mulher do próximo e assim por diante, é algo que as mulheres as mulheres muitas vezes só vão parar para pensar nas críticas que os homens fazem com relação às roupas que elas usam quando isso acontece com elas, né? Quando é a vez delas. Eu lembro que na academia que eu treinava, tá? Quem foi reclamar sobre as roupas que as instrutoras estavam usando, tá? Porque o dono não era bobo, as roupas que as instrutoras estavam usando, quem foi reclamar na recepção foram as mulheres casadas que foram reclamar. 1000 também, tô acostumada, mas tudo bem. Não se trata de um julgamento isso aqui, se trata de uma constatação, né? Não são vozes da minha cabeça que estão falando. Inclusive, Não se trata de um julgamento, não. É uma constatação. se você tem o seu próprio conceito do que é a virtude e o que não é, tá bom, mas eu prefiro seguir Santo Tomás de Aquino, ao invés de seguir o seu conceito do que é virtude e o que não é. Se você acha Mas por que você tá tão preocupada com o conceito de virtude das outras pessoas? Tá tudo certo. Entendeu? Eu já tô vendo que você tá usando gola alta. Eu não acho feio usar gola alta. Tem nada contra de usar gola alta. Neste exato momento eu tô usando uma... tá calor, né? Então, tô parcialmente, né, com essa região aparente e tal, mas... E daí? Sabe? Por quê? Porque essa necessidade, sabe? De querer tanto se preocupar com a maneira que as pessoas se vestem, entendeu? Aí eu vou dar play, gente, porque assim, isso bate um pouco, sabe? Com essa questão, né, de você ser livre, de você ser autêntica. Você pode abraçar, assim, a religião, pode fazer que nem a Pietra faz, pra mim tá tudo certo. Mas o que me incomoda muito é quando nós temos, né, influenciadores que têm tanta certeza em uma determinada coisa e, querendo ou não, são mais mulheres que meio que querem colocar meios, né? De aquilo, por exemplo, tem coisa que eu concordo. Eu, Nina, concordo com a Pietra. Tipo, eu não acho legal mulher que fica de umbigo de fora. Mas se a mulher quiser ficar de umbigo de fora, isso é problema da mulher, isso não é problema meu. O meu anda escondidinho e muito bem, obrigado. Eu juro, gente, eu não consigo entender esse tanto de... E tem uma outra coisa que eu pensei. Hoje eu fui pra academia e tinha uma instrutora que tava de top, né? Ela não tava dando aula, mas ela tava malhando, né? E eu olhei assim pra ela de top, com a calça preta, né? Mais apertada, né? E eu olhei e falei assim, poxa, que corpo bonito, né? E eu fiquei olhando genuinamente, pensando assim, que corpo bonito. Eu tô um pouquinho acima do peso, eu já tô nessa luta, né? Do peso e tal. Já tomei vergonha na cara. E eu fiquei reparando, falando assim, pô, eu quero chegar naquele estado, sabe? De ficar sequinha, assim. Poxa, de quase uma admiração, sabe? Poxa, a mulher cuida do corpo e tal, não sei o quê. Tá. Sabe, não tem o que falar, entendeu? É sério, eu não sei até que ponto as mulheres estão se ajudando com esse tipo de diálogo, tipo... E não é porque eu... Gente, juro, não é porque eu sou feminista, não, de jeito nenhum. É porque eu não sei até que ponto isso ajuda as próprias mulheres. Eu não sei até que ponto as mulheres estão se sentindo... Elas estão se sentindo bem ouvindo esse tipo de coisa, entendem? E aquilo, a mulher pra mim pode usar o que ela quiser. Se de repente a Pietra decidir que agora ela vai usar burca, tá tudo certo, é ela que tá decidindo usar. Quem sou eu? Entendeu? Mas uma coisa que eu prego muito no meu canal é que às vezes eu não gosto desse tanto de norma de conduta, sabe? Eu acho que chega num ponto que as pessoas elas não conseguem pensar por si mesmas e elas não conseguem ter autenticidade sobre a própria vida delas. Então é por isso que às vezes algumas coisas começam a me incomodar, sabe? Quando eu vejo muito influenciador falando, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro, me incomoda, tá, gente? acha que a sua interpretação sobre as virtudes é melhor do que a de São Tomás, então aí realmente a gente não tem por onde começar a conversar. Pô, é um bom argumento, mas é o seguinte, o que eu acho, olha, você está falando sobre a virtude eu entendo, a virtude é inflexível, ok, mas existem
várias formas de nós alcançarmos essas virtudes, que, como eu disse agora há pouco, eu falei, né, que são mais contundentes, muito mais relevantes do que, por exemplo, a mulher, nesse caso, usar um top, alguma coisa tipo na academia, digamos assim. Entende? Tem coisas que são muito mais relevantes na hora de você demonstrar e se tornar uma pessoa de virtude, que busca essas virtudes cardeais, como ela está dizendo. Eu esqueci agora, ela falou lá, temperança, fortaleza, prudência, entre outras, né? Tem coisas que são mais relevantes, na minha opinião. O lugar que você frequenta, por exemplo, o estilo de vida que você leva, né, o que você come, o que você bebe, o que você consome de conteúdo, e assim por diante. Eu acho que tem coisas que são mais importantes, como você trata as pessoas. Você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa que já traiu, por exemplo. E assim, gente, é claro que eu entendo que várias mulheres pecam nesse aspecto, porque elas não têm a informação certa, porque elas não têm boas referências, né? Afinal, o mundo todo hoje nos diz para usar roupas que vão totalmente contra o que é belo, justo, moral e o que é modesto. Agora, se essa mulher que está errando em relação à modéstia, ao pudor, à vergonha, se ela tiver o coração no lugar certo, né? Se ela estiver de fato buscando a verdade, se ela estiver querendo ser uma pessoa melhor, né? Se ela quiser crescer nas virtudes, se ela quiser ser uma mulher de valor, ela jamais vai ignorar, ela jamais será negligente quanto às questões da modéstia. Quando a mulher é bem intencionada, se a mulher de fato é uma mulher de valor, ela vai pecar em relação à modéstia por ignorância, jamais por negligência. Então, resumindo, eu sou não negligente, que mais que eu sou? O que ela mais falou aqui? Totalmente contra o que é belo, justo, moral e o que é modesto. Agora, se essa mulher que está errando em relação à modéstia, ao pudor, à vergonha, se ela tiver o coração no lugar certo, né? Se ela estiver de fato buscando a verdade, se ela estiver querendo ser uma pessoa melhor, né? Se ela quiser crescer nas virtudes, se ela quiser ser uma mulher de valor, ela jamais vai ignorar, ela jamais será negligente quanto às questões da modéstia. Quando a mulher é bem intencionada, se a mulher Ok, então eu descobri que eu sou mal intencionada, de fato uma mulher que deve ser o contrário de ser bem intencionada, e sou sem valor. Então é isso. Então, pelo fato de eu não entrar no que a Pietra deseja como forma de conduta dela, como o que ela acredita do que é certo e errado, de pudor, modéstia e coisas, né, relacionadas a quem ela segue. Então, para ela, eu sou uma mulher que eu não tenho valor nenhum e eu sou uma mulher mal intencionada. Já que, talvez, não sei, gente, acho difícil. Até acho difícil falar um vídeo a respeito disso, porque porque é difícil falar sobre isso. Porque, honestamente, é difícil, sabe? Eu não sei se as pessoas realmente, elas já não têm prisões suficientes nelas mesmas, que não fazem elas viverem o máximo do potencial da vida delas, entendeu? E aí, às vezes, a gente vê uns influenciadores aparecendo aí e que claramente acabam abraçando alguns pensamentos, algumas coisas, até pelo próprio estilo de vida ou alguma coisa que aconteceu na vida deles. Embora eu respeite, porque eu respeito a opinião de todo mundo, né? Eu tô com esse canal aqui pra falar uma coisa que eu não concordo, mas eu respeito. Eu não sei se genuinamente isso é um vídeo que a gente pode considerar que nós estamos ajudando diversas mulheres a elas alcançarem o potencial delas. Se essa preocupação sobre top de academia ou qualquer outra coisa mais vai ajudar as mulheres verdadeiramente a alcançarem coisas que a gente tem que ficar preocupado. E, de novo, não é que uma pessoa que tem algo com... assim, por exemplo, eu tenho 1000 objeções da cultura do funk, tá? Por outros motivos, mas eu acho que são coisas muito maiores do que isso que a Pietra tá falando. Tem coisas que eu concordo com a Pietra, tá? Já vou dizer isso pra vocês. Tem coisas, às vezes, que ela fala que eu acho muito interessantes. Só que eu acho que pegar essas normas de conduta, assim, que eu vejo que, às vezes, os influenciadores fazem com tão pouca coisa, eu acho que você vai acabando reduzindo as pessoas a coisas muito pequenas. Eu não tenho valor e eu não tenho outras coisas mais que ela falou ali, porque eu gosto de usar top. Porque se tiver um dia muito quente, eu quiser limpar a casa e eu tiver com pouca roupa dentro de casa, eu sou uma mulher que não sabe o que é ter modéstia e eu não sei ter pudor. Né? Me digam o que vocês acham, tá bom? Eu vou deixando o vídeo por aqui, porque nós já temos quase 30 minutos, né? E take care.